Se você acha que vender um contrato de manutenção é só mandar um desconto para o cliente, esperar ele dizer sim, a gente tem um problema aqui. A maioria das empresas perde contratos não porque a proposta está ruim, mas porque a forma de comunicar e de abordar está errada. Hoje eu vou te mostrar como vender um contrato de manutenção sem esforço e criar clientes que nunca mais vão te largar. Eu vou compartilhar estratégias que ninguém te conta, incluindo como fazer o seu cliente entender que ele já está perdendo dinheiro se não fechar com você. E tem mais, quem ficar até o final desse vídeo vai ter acesso a um modelo de proposta comercial super profissional que vai alavancar suas vendas. Muitas empresas vendem contrato de manutenção como se fosse um custo, quando na verdade deveriam vender como se fosse um investimento. O seu cliente ele não quer assumir um compromisso e fechar um contrato de manutenção é justamente isso. Ele pode se sentir preso e é o seu papel reverter esse cenário e mostrar o resultado que ele vai ter, os impactos desse resultado. Quanto ele economizaria se fechasse o contrato com você? Ou mais, quanto ele perderia se não fechasse? Quer ver um exemplo? No lugar de dizer para o seu cliente que o contrato de manutenção vai ser de R$1.000 mensais, por que você não tenta abordar por quanto ele vai economizar? Ele vai economizar cerca de, 30% na conta de energia dele? Ou seja, em vez de mostrar o custo do contrato, mostre para ele quais benefícios e vantagens ele vai ter, quanto ele economiza ou quanto ele evita perder a partir desse contrato. Outra estratégia é focar no problema do seu cliente. Aqui você vai precisar investigar qual que é a maior dor dele. E geralmente ela está relacionada a algo que faz ele perder tempo ou dinheiro. Por exemplo, na hora que você está oferecendo um contrato, será que a melhor estratégia é você pontuar e evidenciar o tempo de resposta que você tem para os chamados? Será que não é melhor focar em como o contrato de manutenção vai fazer com que ele evite falhas e prejuízos? E aqui você pode abordar isso de diferentes formas, dependendo ali do seu segmento. Eu vou dar alguns exemplos. Se você vende contrato de segurança eletrônica, você poderia abordar da seguinte forma. Já imaginou precisar das câmeras de segurança em um momento crítico e descobrir que elas não estavam gravando nada? Com o nosso plano de manutenção, você evita essas falhas e garante que tudo esteja funcionando quando for necessário. Agora, se é um contrato de ar-condicionado, o argumento poderia ser: o seu ar-condicionado está consumindo até 30% a mais de energia porque você não está com a manutenção em dia. Com o nosso contrato, você evita esse desperdício e também reduz a sua conta de luz. E para manutenção de elevadores, poderia ser algo como: o elevador sem manutenção pode parar no pior momento. E o nosso contrato vai garantir que esses problemas sejam resolvidos antes de virarem emergências. Em resumo, o segredo é você encontrar a maior dor do cliente e oferecer como benefício uma solução que você tenha para esse problema. Aí ele vai entender o quanto ele precisa dessa solução e ver o valor do seu produto independentemente do preço que você cobra. Como eu mostrei nos exemplos anteriores, a forma como você se comunica é o mais importante. E você pode usar técnicas e fazer algumas substituições de termos para trabalhar no convencimento do seu cliente. Como a gente viu, ele não quer se sentir preso e termos como contrato ou contrato de pagamento mensal evocam isso para ele, fazem com que ele se sinta preso. Então você deve evitar isso ao máximo. Como uma alternativa, você pode buscar outros termos e elaborar nome de pacotes que mostrem mais o benefício que ele vai ter ao fechar com você ou o diferencial que você entrega. Então, por exemplo, pacote manutenção especial, pacote manutenção essencial. Isso é muito mais interessante do que você vender um contrato de manutenção. Outro cuidado que você deve ter é na forma como você vai falar com o seu cliente. Então você pode só chegar nele e perguntar se ele quer fechar um contrato de manutenção ou trabalhar nisso com argumentos. Então usar um dado, por exemplo, X% dos meus clientes fecham contratos de manutenção para não terem surpresas. E trabalhar mais alguma informação, que traga ali esse reconhecimento, essa importância de fechar contrato de manutenção e finalizar com uma pergunta. A gente pode agendar a próxima visita para daqui 3 meses? Então, também trabalhando essa comunicação e essa diferenciação entre o contrato de manutenção e trazendo isso sempre com benefício atrelado e com o que você vai resolver para ele. Ainda indo nessa linha de pacote, como eu comentei, outra solução bacana é você apresentar esse contrato de manutenção como sendo uma solução completa. Então, você avaliar tudo que o seu cliente precisa. Então, quais são os tipos de manutenção que vão ser realizados, em quais equipamentos, o que vai ser entregue e oferecer tudo isso para ele como uma solução completa, mas não apresentar o valor total, o valor anual do contrato em si. Quebre isso por valores mensais.
Outra dica é que nesse orçamento você reforce a avaliação técnica que você fez e que você não se responsabiliza caso o cliente queira não fechar esse contrato ou então tirar alguma coisa desse contrato, porque aí, né, vai ter algum impacto no equipamento dele que você fez essa avaliação prévia, destacando tudo que era necessário. Isso vai dar um ar de referência para você e também vai orientar melhor o seu cliente, porque vai te colocar nessa posição de especialista, de que avaliou aquela situação e com base ali em todo o seu conhecimento definiu o que era ideal para aquele tipo de equipamento ou tipo de serviço. Sabe quando o cliente pede o orçamento, mas a comunicação esfria, ele some e você fica vendo navios? Tente enviar nesse momento um contrato do serviço, contendo ali tudo que vocês combinaram, todos os benefícios, as vantagens. Sabe por quê? Isso te diferencia do seu concorrente e mostra profissionalismo. Esses contratos, eles não são exigidos para serviços pequenos, mas mostram uma seriedade da sua parte. É importante porque você documenta tudo que vocês comentaram e tudo que você propôs para ele e você reafirma ali o seu compromisso com o cliente. E aqui eu já entro na minha próxima dica, que é: encontre o que te diferencia dos seus concorrentes e use isso na comunicação com o seu cliente. Isso é importante porque ele vai ver algo único em você e a partir disso ter certeza da motivação que o fez escolher você. Por exemplo, o meu diferencial pode ser que eu ofereça para o meu cliente um relatório mensal contendo tudo que eu fiz ali naquele serviço, mas também um outro relatório com todo um diagnóstico que eu faço. Então, eu faço um estudo profissional, um estudo especializado sobre os equipamentos do meu cliente e sugiro algumas mudanças, por exemplo, algumas otimizações, alguns ajustes, e eu faço e envio esse estudo técnico. Isso poderia entrar com um diferencial. Outra coisa que você deve incluir na comunicação do contrato de manutenção é o resultado que você teve com outros clientes. Mas é claro que para isso você precisa ter um acompanhamento desses clientes e ter esses dados previamente. Isso é muito importante porque você não só diz que é bom, mas mostra com dados, números, fatos e até depoimentos. E que dados são esses? Poderiam ser a porcentagem de diminuição do número de corretivas, e poderia comunicar algo do tipo: os nossos clientes eles reduziram em 40% a necessidade de chamados emergenciais após adotarem o nosso contrato, ou então menor tempo ali de máquinas e equipamentos parados. E aí você poderia usar o seguinte argumento: então, com o nosso contrato a gente reduziu 60% do tempo de inatividade dos equipamentos devido a falhas inesperadas. E também um aumento de vida útil do equipamento, que poderia ser apresentado mais ou menos dessa forma. Os clientes que seguem nosso plano de manutenção aumentaram a vida útil ali dos seus equipamentos em até 5 anos. Você até conseguiu fechar um contrato de manutenção, mas de repente o seu desafio está na renovação desse contrato. Que tal você estipular para entrar em contato com esse cliente mais ou menos um mês antes do contrato dele finalizar com a seguinte comunicação: seu plano de manutenção está ativo e para continuar protegido e sem interrupções, a gente vai renovar automaticamente no próximo mês. Se precisar de ajustes, me avise. Assim o cliente não vai se sentir cobrado. Agora, se você já tem um cliente, mas ainda não fechou uma preventiva com ele só te aciona em momentos pontuais para algumas emergências, sabia que existe um momento certo de fazer e oferecer esse contrato de manutenção? Com certeza não é ali nos primeiros contatos, nas primeiras comunicações, porque o cliente ainda não vai ver necessidade. O melhor momento é quando ele passar por alguma dor de cabeça ou tiver com algum problema prestes a acontecer e te acionar para resolver de forma emergencial. Quando ele fizer isso, mostre para ele quanto ele economizaria com preventivas, a diferença de custos entre uma preventiva e uma corretiva e também os impactos que ele tem na operação dele por não fazer essa manutenção de forma frequente. Então, quanto que ele pede, o próprio equipamento, né, que se deteriora ao longo do tempo. Mostre tudo isso e envie um orçamento ali depois desse atendimento com tudo que você considera importante para que ele tenha uma operação mais saudável, mais lucrativa para ele. Às vezes, mostrar isso na ponta do lápis e no momento que o problema causa dor de cabeça é o melhor argumento. Não basta também deixar tudo na comunicação falada, você também precisa promover um impacto visual.
E isso vai acontecer através de um modelo de proposta comercial que contenha todas as estratégias que a gente já comentou aqui ao longo desse vídeo. E aí, o que é importante ter nesse documento? Eu separei alguns tópicos, mas não necessariamente eles precisam estar nessa ordem, mas é algo importante de conter nesse modelo e nessa proposta que você vai enviar. Então, o primeiro deles é você listar tudo que vai ser feito durante o contrato, quais são as manutenções preventivas, as corretivas, a lista do que vai ser checado em cada uma desses serviços, a quantidade desses atendimentos e a periodicidade também, os benefícios, então o cliente vai ter uma garantia estendida, vai ter um atendimento prioritário, qual que vai ser o tempo de resposta dos chamados. E que você intercale isso com uma apresentação da sua empresa, então quem é a sua empresa, mostre os seus clientes, as suas especialidades, os prêmios ou certificações que você tenha, quais são os seus diferenciais frente ali os concorrentes e, se possível, também inclua ali um depoimento de um cliente satisfeito e, é claro, apresente tudo isso como um valor ali, como um investimento que ele vai ter nesse contrato. E a gente desenvolveu um modelo de proposta comercial pronto para você baixar e substituir com imagens da sua operação e informações reais. Eu vou deixar ele aqui no link da descrição pronto para você baixar e aplicar. E faz o seguinte, usa ele e depois volta aqui para me contar. Você sentiu diferença? Você viu que os seus clientes sentiram uma comunicação mais profissional de você? Você viu mais contratos de manutenção sendo fechados porque você usou esse modelo de proposta comercial? Comenta aqui para eu saber. E para fechar, também te recomendo a usar a IA para te ajudar a deixar a sua comunicação ainda mais envolvente, ainda mais criativa. Você pode escolher algum dos seus agentes de IA preferido, então tem o GPT, o Copilot, o Gemini, o DeepSeek. Então escolha o seu agente preferido e dê algumas orientações para ele deixar a sua comunicação muito mais persuasiva e envolvente. Para você fazer isso, eu tenho uma mini aula que eu te ensino exatamente como usar a IA para obter as melhores respostas, para fugir daquelas respostas genéricas, que eu vou deixar linkada aqui, que vale a pena você assistir porque vai te ajudar a melhorar também a sua comunicação ali com o cliente. Agora aproveita para me contar, você já testou alguma dessas estratégias? Tem alguma dificuldade que você ainda tem? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal porque toda terça e quinta tem um vídeo novo para você saindo do forno. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.